Olá, meu nome é Aline Caldas, eu sou pesquisadora em saúde pública e tenho atuado em saúde indígena nos últimos anos, tanto no nível de gestão do subsistema, quanto também em pesquisa. Eu estou aqui para falar um pouco sobre esse trabalho de pesquisa, padrões de habitação, água e saneamento e condição socioeconômica da primeira coorte de nascimentos indígenas do Brasil, a Coorte Guarani. Foi desenvolvida essa pesquisa com uma série de autores, com destaque para a parceria com a Aline Nobre e Andrei Cardoso. O objetivo do trabalho foi identificar padrões de habitação, saneamento e nível condição socioeconômica, usando técnicas de análise multivariadas a partir de dados coletados da primeira Corte de Nascimentos Indígenas no Brasil, a Corte Guarani. Nós usamos duas técnicas, análise de correspondência múltipla e análise de cluster, para explorar e reduzir 129 variáveis coletadas de 357 crianças indígenas recrutadas da coorte no sul e sudeste do Brasil, no período de 2014 a 2016. Adicionalmente, nós exploramos a associação entre esses padrões, os padrões identificados, e um dos desfechos em saúde, a hospitalização, na coorte de nascimento, a hospitalização das crianças menores de 1 ano. As frequências de criança em cada padrão foram calculadas, assim como suas combinações. Nós conseguimos identificar distintos padrões para condições de vida de crianças guarani, sendo 3 para condições de habitação, 3 padrões distintos para saneamento e 4 para o nível socioeconômico. Esses padrões refletiram diferentes graus de acesso a políticas públicas e nós os ordenamos em ordem crescente. Então, na primeira dimensão, habitação, nós identificamos 3 padrões distintos, com 37% das crianças habitando as moradias com as condições mais precárias, com biomassa dentro do domicílio, sem eletricidade, muitos moradores, casas construídas de pau a pique, palha. E essa análise de cluster ela permite que a gente observe uma maior homogeneidade dentro de cada grupo e heterogeneidade entre os grupos. Então, a gente consegue identificar e distinguir esses distintos padrões. Para a dimensão saneamento, a gente tem 5% das crianças sem sistema de saneamento nenhum, com soluções apenas alternativas locais, e 44,9% com sistema de saneamento coletivo, partilhado dentro da aldeia. Então, a gente pode concluir que quase 50% das crianças têm acesso limitado a condições de saneamento. Então, das condições socioeconômicas, a gente tem 30% das crianças com produção, cuja característica é a produção local de alimentos, sem nenhuma fonte de bem e sem fonte de renda. E 32% de crianças de baixa renda dependentes de doação. Então, a gente tem 62,6% das crianças em condições bem precárias em relação ao nível socioeconômico. Só o restante das crianças, elas têm renda acima da linha de extrema pobreza e possuem bens na casa. Na análise exploratória, a gente encontrou associação significativa estatisticamente com hospitalização e viver nesses domicílios precários e estar no nível de extrema pobreza. Então, a gente encontrou 62% das crianças nos estratos socioeconômicos mais baixos, e acesso a políticas públicas, mas a gente observou também uma heterogeneidade entre as combinações desses padrões. Então, a gente pode ver nessa primeira linha, que é de 30% das crianças mais pobres, que elas também podem se distribuir entre domicílios, outros tipos de domicílio e outros níveis de acesso a saneamento. Então, o estudo revela condições de vida precárias e desigualdades entre as crianças de Guarani em relação à população brasileira, bem como desigualdades na frequência dos fatores de risco social e ambiental entre as crianças indígenas. A gente evidencia a necessidade de políticas equitativas e eficientes para reduzir essas desigualdades no país e melhorar as condições de vida dos povos Guarani do Sul e Sudeste. Nós publicamos esse trabalho na revista The Lancet Regional Health America esse ano ainda, o que dá uma boa divulgação sobre a condição de saúde e condição de vida dos povos indígenas no Brasil. Obrigada.